Nesse vídeo eu vou te contar a verdade sobre a queda da movimentação do Pix, que não aconteceu por um problema de comunicação ou de fake news, ao contrário do que alega o governo e parte da mídia, mas sim por causa de um problema muito mais profundo do governo, que eu vou contar pra você e vai te ajudar a entender a crise do governo Lula, passando pela análise dos absurdos que o novo ministro da comunicação disse ontem. Esse vídeo aqui é essencial para você entender o que está acontecendo e os próximos passos do governo para controlar a narrativa oficial rumo à campanha de 2026. Eu quero que você entenda isso e a gente precisa começar com o desespero do governo Lula com a sua comunicação. E por que ele está desesperado ou preocupado, Deltan? Por causa disso aqui, olha aí, ó. Pesquisas mostram queda de popularidade do governo Lula. Está em queda livre a popularidade do governo Lula, está derretendo. E aí o Lula procurou um culpado, um bode expiatório. E quem que foi? O Paulo Pimenta, secretário de comunicação. Isso porque Lula não é louco, né, de colocar a culpa na Janja, que tem tocado grande parte da comunicação do governo, com uma grande influência, em especial nas redes sociais. Eu já mostrei para vocês isso aqui no canal, olha aí, ó. Já mostrei que a Janja tem uma equipe informal de 12 pessoas, o que é ilegal, e que já mostrei ainda que a popularidade da Janja simplesmente despencou. Despencou mais do que a do Lula. E mostrei também que isso revelou aí, se tornou um problema real para o governo. Gente, a influência da Janja é tanta que ela queria passar a perna no Paulo Pimenta. Acompanha aí, ó. Ela queria passar a perna no Paulo Pimenta porque queria o cargo dele. E mesmo depois da mudança do secretário, a Janja quer manter a sua influência na comunicação. Como Lula não é bobo, ele não é louco de colocar a culpa na Janja e dormir no sofá, é claro, ele colocou a culpa do problema de comunicação em cima do Paulo Pimenta. Olha, gente, o Paulo Pimenta ele cometeu inúmeros erros, como tentar censurar quem criticava a atuação do governo sobre as inundações do Rio Grande do Sul, tentar regular as redes sociais e muitos outros. A gente podia ficar muito tempo aqui falando. Mas o problema do governo Lula, como eu disse para vocês, vai muito além da questão da comunicação, é muito mais profundo. E eu vou mostrar isso para vocês claramente, eu vou dizer qual é. Segura aí que eu vou te contar. Aí o Lula decide trocar o secretário de comunicação e coloca o marqueteiro político dele da última campanha, o Sidônio Palmeira, que tomou posse ontem e é um hábil comunicador. Olha aqui esse vídeo com que eu me diverti, que eu me deparei nas redes sociais e que apareceu no meu feed do Caio Mastro Domênico. Olha aqui, ó. O novo ministro de comunicação do governo Lula tomou posse e eu tô ansioso para ver como ele deve se comunicar bem. Vão ver comigo? Primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, que eu, vendo tanta gente, falei assim, meu Deus, quanta gente aqui. Parece que o Tiririca foi indicado pela Janja. E vou ler um pouquinho para vocês qual é o meu raciocínio, que eu agradeço não só pelo convite, mas principalmente pelo que fez e faz pelo Brasil. Não raro, quando quero motivar alguns... Só pode ser uma brincadeira, não é possível. Tudo bem, o ministro de comunicação talvez não conseguir falar. Não consegue ler, cara. Não é possível. Agradeço também à primeira-dama Janja, a quem nutro admiração. Quem não sabe, a gente já tem uma influência muito forte no Ministério da Comunicação. Por isso, esse afago todo à primeira-dama, porque ele vai ter que conviver com ela, goste ou não. O que traz aqui é a força de quem me fez contribuir nas eleições de 2022, a mais importante da história do país, e a força de estar do lado certo da história. Ah, meu amigo, você não está do lado certo da história. É impossível estar do lado do Lula, do lado dos ditadores e estar do lado certo da história. É isso aí, gente. Tá de brincadeira, né? Agora, brincadeiras à parte, eu vi a fala toda do Sidônio, ele se atropelou nas palavras toda hora, ele foi péssimo na comunicação pessoal. Mas, agora a gente tem que reconhecer que o Sidônio é um marqueteiro respeitado. Mas será que ele começou bem o seu trabalho, a sua atividade? Porque a gente viu que o discurso foi péssimo. Mas o seu trabalho ele começou bem? Olha aqui o que ele disse, acompanha aí, ó. Colocação que é sobre a importância da gente enfrentar a desinformação nesse país. Esse é um grande mal da humanidade. Gente, ele destaca a desinformação como um grande mal da humanidade? E as guerras, e as doenças, e a fome, e o genocídio, e a altíssima taxa de homicídios que não é tratada adequadamente pelo governo Lula com políticas de segurança pública? Não, o problema é as fake news, o resto é tudo coadjuvante. Porque eles querem regular as redes sociais. Por que será, hein? Eu já conto pra você. E aí, presta atenção aqui, agora, nesse segundo trecho do que ele fala. Está acontecendo. E é isso que tem feito proliferar
né, a extrema-direita no mundo, que ela teve sumida desde a queda do nazifascismo, ela desapareceu do mapa e volta, né, não por culpa das redes sociais, mas volta com a desinformação, né? E essa desinformação é um grande mal, pode causar estragos profundos. Colocação. Gente, eu vi discurso e declarações do Sidônio ontem e a impressão com que eu fiquei é de que ele elegeu um grande inimigo para unir a esquerda, para tentar trazer gente do centro para a esquerda, diante de um grande inimigo, e ele chama esse inimigo de extrema-direita. Ou seja, ele chama a direita de extrema-direita e ainda compara essa extrema-direita com o nazismo e com o fascismo. Então ele coloca a direita, o conservadorismo, como um inimigo maior. E a batalha é pelo controle da informação. O campo de batalha é o campo das narrativas. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui no que ele disse aqui, ó. Extremismo desvirtua a liberdade de expressão, diz chefe da SECOM de Lula. E olha o que o André Marcília bem disse em cima disso. Ele disse, não, Sidônio, é o contrário. A liberdade de expressão é que desvirtua tudo. Desculpa, a liberdade de expressão é que desvirtua todo e qualquer extremismo. É pelo debate que pontos de vista extremos se diluem. E isso é o básico do básico do básico de uma democracia. Pena que o responsável pela comunicação do governo não saiba o quê? O básico do básico do básico da democracia que eles dizem defender, atacando o campo da liberdade de expressão. Então, gente, o que a gente tem que ver aí, o que a gente deve acabar vendo nos próximos meses, é um governo que elegeu um inimigo à direita e que vai chamar de extrema-direita e que elegeu um meio, um campo de batalha que é o controle das redes sociais, é o controle da narrativa contra supostamente aquilo que eles chamam de fake news e que vai ser basicamente tudo aquilo do que eles discordam. Afinal de contas, tudo que eles discordam, eles chamam de fascismo, de nazifascismo, de extrema-direita. Eles querem controlar a narrativa, eles querem pintar todos aqueles que discordam deles como extremados, ignorantes, como pessoas que são obscurantistas, pessoas antidemocráticas. Esse é o discurso deles, para eles posarem como salvadores da democracia. Só que, o que eles não contavam é que enquanto Sidônio tomava posse em uma grande cerimônia e dava uma série de entrevistas para Globo News, para CNN, coletivas e tudo mais, ele estava sendo atropelado, gente, simplesmente atropelado, sem nem saber de onde veio o caminhão, por um vídeo do Nicolas Ferreira sobre a história do Pix, que é esse vídeo aqui, que eu não vou mostrar para você, porque você já deve ter visto, tá? Você já deve ter assistido, afinal de contas ele tem mais de 157 milhões de visualizações em apenas um dia. Para um vídeo em língua portuguesa, isso é muito. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, a gente tem aí 157 milhões de visualizações, é mais de metade da população do Brasil. Por isso eu não vou passar o vídeo para vocês, se encontra também aqui no canal, eu postei ele aqui mais cedo, mas eu quero mostrar para vocês 15 segundos cravados do vídeo, que são essenciais para você realmente entender o que está acontecendo e para você entender que o problema não é a comunicação, o problema do governo Lula é mais profundo e aqui você já vai ter uma dica de qual é, vai vendo se você entende qual é o real problema aqui, ó. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim. Entendeu? Entendeu, gente? Eu vou contar pra você qual que é o problema real agora, que não é de comunicação, e já vai deixando o seu like aqui, a sua curtida, para que esse vídeo possa chegar mais longe, para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe, para que as pessoas entendam que o que tem em jogo é a eleição de 2026, que existe um campo de batalha, de disputa de narrativa, e que o governo vai tentar controlar por meio do Sidônio, por meio dos nossos impostos, por meio do nosso dinheiro, derramando rios de publicidade na imprensa oficial, tentando controlar a narrativa e sufocando a rede social por meio da regulação. É essencial você entender isso. E quando você curte o vídeo também você recebe mais as nossas análises. Então se você está gostando, curte aqui. E o governo, gente, está preocupado com a comunicação, mas o problema, como eu disse, não é de comunicação. É mentira que o problema seja a comunicação. As pessoas, como o Nicolas mostrou no comecinho do vídeo, as pessoas entenderam que não vai ter taxação de Pix. O que é algo, aliás, que o Nicolas deixou claro no começo do vídeo. O governo mentiu, o governo fica inventando que o problema é que as pessoas estão fazendo fake news sobre isso. Pode ser que um ou outro tenha se equivocado, falado alguma besteira ali, pode ser, mas os grandes influenciadores não, as pessoas estão dentro da bola do jogo, como o Nicolas está falando, não vai ter taxação de Pix.
O que as pessoas estão falando é duas outras coisas que mostram qual que é o real problema, que não é de comunicação. Primeiro, que com o monitoramento do Pix pelo governo, o governo vai saber agora quem paga, quem não paga imposto e vai cobrar as pessoas. Em segundo lugar, que quem garante que o governo não vai fazer a taxação ou não vai fazer agora o monitoramento para em seguida fazer a taxação do Pix mais tarde? Quem garante? Esse é o medo da população. Então, gente, o problema não é de comunicação, o problema é duplo. Entenda aqui, ó. Primeiro, muita gente está indignada com a tributação e com a falta de retorno dos tributos. É uma indignação parecida com aquela dos 20 centavos e com aquela dos estádios da Copa. Lembra que a população foi para as ruas em 2013 protestar? Porque não era os 20 centavos. É você pagar a tributação e você não voltar a uma educação, uma saúde padrão FIFA. Esse é o problema. Estamos dentre os 30 países com maior carga tributária e de todos somos os que menor retornam em serviços públicos para a população, segundo o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT. Em segundo lugar, o segundo problema é que muita gente não confia mais no governo e no que ele fala, porque ele diz uma coisa e faz outra. Quando o governo disse que não ia taxar as comprinhas da Shein, aí vem a Janja confirmando e diz que a taxação era só para as empresas e não para o consumidor, viu? Aí o que aconteceu? Veio o governo lá depois e taxou. E a diferença é, antes as pessoas compravam e não pagavam taxa, e hoje as pessoas pagam mais caro. As pessoas sabem que existe diferença e estão pagando mais caro por uma coisa que o governo falou que não ia acontecer. E as pessoas não confiam que essa informação é do governo agora, não confiam que o governo não vai no futuro acabar criando uma nova taxa sobre o Pix. Essa é a realidade. Então entenda, o problema não é de comunicação, o problema é de indignação com a tributação, seu retorno, e é de falta de confiança. E eu vou te mostrar o efeito disso na realidade, no número de transações de Pix que caíram no Brasil. Mas antes, deixa eu te falar que o marqueteiro oficial do PT, o Sidônio Palmeira, ele chegou com uma missão clara, que é resgatar a popularidade do governo, controlando a narrativa, impondo uma narrativa oficial, inclusive por meio da regulação das redes sociais. Mas você sabe o que isso significa? É mais uma tentativa de limpar a barra dessa turma, usando o dinheiro público nosso para criar uma nova narrativa. E 2025 é um ano decisivo de preparação para o ano eleitoral. E eles já mostraram que eles vão jogar pesado, com o apoio de uma máquina financiada pelos nossos impostos. Agora, mais do que nunca, é fundamental a gente estar atento, a gente estar bem informado. A mídia tradicional? Essa está comprometida com eles, mostrando apenas o que interessa ao governo. Olha isso aqui, ó. Número de transações do Pix tem maior queda, a desimplementação do sistema, ok? Após fake news sobre a taxação? Não, o problema não é fake news sobre taxação. O problema é outro, é mais profundo que eu mostrei aqui. Olha outra notícia, ó. 20 milhões de Pix desapareceram por dia. Isso é consequência do que eu falei. Quebra de confiança do governo, as pessoas não acreditam, e indignação com a falta de retorno dos tributos. Mas eles colocam após mentiras sobre taxação. Não, o ponto não é esse. Por isso, gente, eu confio e eu escrevo na Gazeta do Povo, que é um jornal independente, que não cai nessa, porque não é financiado pela Secom e não faz acordos com governos. Na Gazeta existe espaço para as vozes da direita de valores de liberdade, de defesa de vida, de família, jornalismo sério e com convicção e com coragem. É lá que o Nicolas Ferreira é colunista. E para você experimentar esse jornalismo independente, eles liberaram uma oferta, uma promoção especial para quem está aqui acompanhando o canal, que eles patrocinam, inclusive propiciando vídeos gratuitos como esse para você. Apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses. Apenas R$1 por mês e cancela quando quiser. É ridículo, gente, para você estar bem informado. Além disso, ao assinar hoje, você ainda recebe o e-book Dossiê da Casa Branca, com análises exclusivas sobre os impactos da nova fase do Trump na política mundial. É só você acessar gazetadopovo.com.br/Deltan, você vai cair nessa página promocional aqui e você aproveita aí para acompanhar a minha coluna e de outros grandes nomes como Constantino, Alexandre Garcia, Guzzo, Lacombe e muitos outros. Eu vou deixar para você o link também aqui na descrição, logo no começo, e num i que vai aparecer aqui no cantinho da tela. Esse aqui é o momento de investir em informação de qualidade. O governo já está se movimentando para as eleições de 26, então não fique à margem dos fatos. Assina a Gazeta e nos ajuda a fugir da narrativa oficial do governo Lula, que o Sidônio e o controle das redes vai tentar nos impor. Eu vou repetir o caminho. gazetadopovo.com.br/Deltan. E você já vai ver o meu artigo de amanhã, se você assinar agora, já vai ver meu artigo agora dessa quinta, na Gazeta, em resposta ao artigo do Barroso dessa semana, em que ele defendeu o STF. Então, gente, em conclusão, o governo Lula erra ou falseia
quando ele diz que tem um problema de comunicação. O problema é de desempenho e é de confiança do povo, que não acredita mais no governo. Daí a sua popularidade em queda livre. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o que eu disse, com a minha avaliação? Aproveita e assiste agora ao vídeo do Nicolas, que eu vou deixar aqui na tela e na descrição, e aos vídeos em que eu explico os outros assuntos que eu mencionei aqui nesse vídeo. E não esquece, curte e compartilha para a voz da nossa indignação chegar ainda mais longe.